Deus seja louvado. Título da mensagem: que sinal haverá do fim do mundo? Vamos ao Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, verso 3. Estando eles assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, começando com o verso 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E dita estas palavras, foi Jesus levado às alturas, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Eu creio que foi uma nuvem de anjos, pois anjos anunciaram seu nascimento, e creio que anjos o escoltaram de volta ao Pai. E estando eles com os olhos fixos no céu, provavelmente com lágrima nos olhos, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: por que estáis olhando para as alturas? Este mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, há de vir da mesma maneira como o viste subir para o céu. Que gloriosa promessa e esperança isto é para nós nestes dias difíceis. Sabe, quase todas as igrejas que eu conheço ensinam que Jesus vai voltar outra vez. E o mundo secular de hoje estão falando sobre Armagedon. E estão usando a linguagem da Bíblia. Estão usando a linguagem da revelação para descrever as coisas que estão acontecendo hoje. Glória a Deus. Então os discípulos fizeram duas perguntas: qual será o sinal da tua vinda? E quando virá outra vez? E quando vai ser o final dos tempos? Não sabemos a resposta certa. Não sabemos a resposta destas perguntas. O Senhor Jesus nos disse que não devíamos nos preocupar sobre datas, mas quero passar para você que ouve esta mensagem 5 sinais em passagens bíblicas a respeito deste assunto. Primeiro, ele nos diz que seria como nos dias de Noé. Estariam comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, trocando de esposa, e que a imoralidade seria num nível muito baixo. Seria até como Sodoma e Gomorra. E o segundo seria um aumento de criminalidade. Jesus disse que logo antes do fim haverá um desrespeito às leis no mundo todo. E ele disse: e ouvireis falar de sedições. Bendito é o nome do Senhor. Sedições, essa palavra traz consigo a ideia de que o desrespeito às leis será geral. E traz consigo a ideia de rebelião, revolução, terrorismo, criminalidade, indicando que isso será o sinal da breve vinda do Senhor Jesus Cristo. E houve outra época na história de tanta criminalidade generalizada,
E foi o que Jesus disse. Então ele disse que guerra e revoluções aumentariam. Ouvireis de guerra, rumores de guerra. E ele também disse que havia enganadores, zombadores, e que muitos falsos profetas se levantariam dizendo ser o Cristo. E muitos estão no mundo dizendo ser Jesus Cristo. Seitas surgirão, feitiçaria florescerá, falsos mestres se infiltrarão no meio da igreja. Bendito é o nome do Senhor. Querendo serem doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam, e usam uma fé fingida, falsificando a palavra de Deus. Porque o diabo quer que duvidemos da Bíblia. E se ele conseguir nos desviar, por pouco que seja, das Escrituras, ele terá ganho uma grande vitória, porque a Bíblia é a nossa autoridade dada por Deus. E jamais permita que alguém te desvie das Sagradas Escrituras e creia nelas de capa a capa, mas eu quero afirmar pela Bíblia que Jesus Cristo vai voltar e vai trazer paz e justiça a este mundo. Mas até lá você e eu temos uma tarefa a cumprir. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: ocupem, sejam fiéis até que eu venha. E ele também disse que o Evangelho do Reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. O Evangelho vai ser pregado a todo mundo. E no mundo sem esperança, devemos deixar a todos uma mensagem de esperança. A Bíblia diz que somos salvos e mantidos pela esperança, e a esperança não confunde ninguém. A Bíblia afirma que ele vai voltar entre as nuvens e todo olho verá. E para nós que o conhecemos como nosso Salvador, vai ser um momento glorioso e emocionante quando Jesus voltar outra vez. Ele vai nos levar consigo se cremos nele. E seremos arrebatados e muitas coisas vão acontecer. Preste atenção. Mas para aqueles que rejeitaram Jesus Cristo, vai haver choro e ranger de dentes. Bendito é o nome do Senhor, porque a Bíblia ensina que o inferno existe. Nós não gostamos de pregar sobre isso, sobre o inferno, falar sobre isso, mas está na Bíblia. Jesus falou mais sobre isso do que qualquer outro. Se formos fiéis no que nos ensina a Bíblia, pregaremos sobre o inferno e o julgamento, alertando o povo. E há uma razão porque há tanto pecado no mundo hoje. É porque o homem perdeu o medo de que existe o inferno. Devemos ajudar os necessitados, os pobres, os oprimidos, mas a nossa tarefa primordial é proclamar o Evangelho da redenção, centralizado na cruz e na ressurreição. Mas o fato incrível é que Deus confiou a você e a mim, que somos pecadores redimidos, a responsabilidade de cumprir aqui o seu propósito divino. Por que não fez ele mesmo? Por que não usou os anjos? Por que confiou isso a nós? Eu não sei. E este é um dos mistérios mais profundos na soberania de Deus.
Ele escolheu dar a nós o privilégio, e o santo privilégio de proclamar a sua mensagem do Evangelho do Reino. E pela graça misericordiosa de Deus, sempre tive esse prazer de falar do Evangelho. Depois que o Evangelho for pregado em todas as nações, então virá o fim. Não temos que estabelecer datas, mas eu creio que quando terminarmos a tarefa de evangelizar o mundo, não cristianizar o mundo nunca vai ser cristianizado. Não está escrito nas Escrituras que o mundo todo iria aceitar Jesus Cristo. Mas quando todos tomarem conhecimento do Santo Evangelho, glória a Deus. Mas vai chegar o dia que Ele vai reinar em todo o mundo. O futuro líder deste mundo é Jesus Cristo. Ele vai governar o mundo e nós vamos ter paz, vamos ter justiça, e não haverá fome. Um dia a Bíblia diz: veremos o Filho do Homem voltar nas nuvens do céu com grande poder e grande glória. E fiquem sabendo que não há poder militar neste mundo, ou bomba de hidrogênio, ou mísseis que possa interferir quando ele vier. Um anjo, apenas um anjo, é mais poderoso do que todas as forças militares que existem neste planeta. E Deus tem milhares de anjos, e um dia virão com ele, e eu ouço já os 4 cavaleiros que estão a caminho. Somente nas epístolas podemos encontrar 22 passagens que falam de pureza, paciência, serviço e boas obras à luz da vinda de Cristo. E será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Vamos levar as pessoas a conhecer Jesus Cristo para invocar o seu santo nome em todo o mundo. E vai chegar o dia quando todos os nossos sonhos e esperanças se realizarão, e Deus vai limpar as lágrimas de todos os olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem pranto, nem haverá mais dor, porque todas as coisas velhas terão passado. Vamos nos encontrar no céu junto a Jesus Cristo. Eu nunca tive dúvida disso, nunca tive dúvida da salvação. Sabe por quê? Porque a minha salvação não depende de nenhum homem e nem de religião alguma, mas de Jesus Cristo, o meu Senhor e Mestre. Deus seja sempre glorificado.